Vamos começar essa semana com muita animação. O Linha de Frente está no ar nesta segunda-feira, 31 de março. Eu sou o Fernando Capês e hoje estão comigo aqui na bancada Ana Beatriz Hirsch, Ricardo Rous, Túlio Nassa e Guilherme Mendes. Eu tenho que começar dando um abraço aqui pro Guilherme Mendes. O Guilherme Mendes é o pé frio ao contrário. Quando saiu no jornal que o Corinthians tinha 60% de chance de ser rebaixado, o Guilherme Mendes apostou que o Corinthians seria rebaixado e perdeu. E no começo do Campeonato Paulista, ele apostou de novo, comigo, que o Corinthians não seria campeão. E agora não quer pagar a aposta. Vai pagar ou não vai? Vou pagar, vai claro. Pagar a aposta. Pagar. Eu quero também agradecer bastante a recepção ótima que tive em Salvador. Um abraço ao vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior. O carinho com que foi acolhido na Rádio BNews, dando entrevista. Parabéns ao seu trabalho, a tudo que você tem feito, ao Dr. João Paulo Severo e também ao melhor nutrólogo do país, Fernando Filho. E, finalmente, um último recado, e esse é um pouco mais sério. Recebi uma notícia do GAECO de São Paulo que o Ministério da Justiça está revogando os acordos de parceria em que cede a Polícia Rodoviária Federal para as operações do GAECO contra o crime organizado. Várias operações bem-sucedidas, outras operações que estavam em andamento e foram abruptamente interrompidas pela quebra desse acordo de cooperação. Não há nenhuma importância de que o governo estadual possa vir a ter algum tipo de proveito político das operações. O Ministério Público não trabalha para governo nenhum. O Ministério Público trabalha para a sociedade. As operações do GAECO, apoiadas pela Polícia Rodoviária Federal, são operações que a sociedade aplaude. Peço ao Ministério da Justiça que reflita sobre o rompimento desse acordo. É um pedido do Ministério Público de São Paulo, é um pedido do GAECO. Vamos então começar o nosso debate. A manifestação liderada por Guilherme Boulos, Lindenberg e Farias, grandes lideranças, que aconteceu ontem na Avenida Paulista, reuniu menos gente do que a registrada na manifestação convocada por Jair Bolsonaro. De acordo com estimativas de pesquisadores da Universidade de São Paulo, o ato reuniu 6.500 pessoas, um terço do que o ex-presidente conseguiu juntar na praia de Copacabana. Vamos começar com Ana Beatriz Hirsch. Ana Beatriz, considerando que foi organizado pelo Boulos, pelo Lindenberg Farias, eu acho que foi até muita gente, 6 mil pessoas. Eles conseguem reunir mais que isso? Boa tarde, Fernando Capês. Boa tarde aos meus amigos aqui da bancada. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão um tanto quanto sem paciência para este tipo Olha, a Ana Beatriz Hirsch está falando tão bonito, mas o microfone ainda não está emitindo som. Então eu quero partir com o nosso Ricardo Rous em primeiro lugar. Ricardo Rous, 6.500 gatos pingados na Avenida Paulista. Como você reputa aí essa manifestação organizada pelo Guilherme Boulos, que perdeu a eleição para prefeito de São Paulo, e também pelo Lindenberg Faria? Afinal de contas, as pessoas não estão mais tão mobilizadas assim, tão meio de cheias desse tipo de narrativa? Capês, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Primeiro, você me permite fazer uma pequena correção. Não dá para chamar de manifestação, dá para chamar de minifestação. É o máximo que eu consigo pensar para esse evento ali. Tem mais ovos na geladeira do pessoal de classe baixa do que gente manifestando contra a anistia. E também tem uma outra observação. Como foi convocada por Guilherme Boulos e Lindenberg Farias, eu até acho que 6.500 pessoas é um número muito grande para essa convocação. Guilherme, que saiu menor do que entrou na eleição para prefeito de São Paulo. Lindenberg, então, dispensa apresentações, desde líder do movimento estudantil até hoje. Eu acho que foi só, dali para frente, foi só para trás. Então, a pauta não mobiliza, porque nós sabemos que muitas das pessoas dos atos do 8 de janeiro tiveram penas muito grandes para eventual o que aconteceu. A anistia no Congresso Nacional vem ganhando adeptos a cada dia. O jornal Estado de São Paulo tem lá uma forma de medir, conversar com os parlamentares, e a cada dia que passa, um número maior de parlamentares se posiciona a favor da anistia, apesar de nós percebermos movimentos, como a própria mídia diz aí, do próprio judiciário tentando enquadrar alguns líderes partidários para que não dê apoio ao projeto de anistia no Congresso Nacional. O projeto vem ganhando crescimento na casa. Automaticamente vai ganhar
às ruas. O próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação agora para o dia 6 de abril, aqui em São Paulo, no MASP. E aí eu acho que vai ser justo nós compararmos essa manifestação do Boulos e após o dia 6 de abril, com a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós podemos fazer um balanço de quem consegue, de fato, mobilizar as ruas e quem não consegue. Mas, ô Rose, olha lá, já olhando aqui as imagens, parece até uma coisa que não é bem uma manifestação espontânea, está com cara de manifestação organizada. As bandeiras, aquelas bandeiras de sindicato que a gente já conhece, exato, circulando. Será que rolou muita mortadela também aí para o pessoal ir lá na manifestação? Então você tem razão. Foi uma manifestação e a pessoa está percebendo realmente que a narrativa não está tão forte assim. E gritam, olha lá, vamos com um soquinho para cima, olha que alegria, vamos lá. Muito. Eu quero ouvir agora nosso querido professor Túlio Nassa. Professor Túlio Nassa, quando eu ouvi a manifestação, estava tentando assistir o jogo de futebol do Palmeiras contra o Botafogo, aliás, do meu Botafogo contra o Palmeiras, e uma gritaria no meu ouvido. Eu falei, pensei que tinha até mais gente. Será que as pessoas estão notando que não está se falando de uma anistia para terroristas armados, com bombas, metralhadoras, granadas, tentando matar pessoas? Será que eles não estão percebendo que são penas muito elevadas, 14 anos, 17 anos, para pessoas que não representam nenhum perigo para a sociedade, em processos cuja aplicação da pena está equivocada, se cotejada com os critérios previstos na lei? Critério trifásico proposto pelo professor Nelson Gria, adotado pelo artigo 68 do Código Penal, e o princípio da subsidiariedade, que foi completamente ignorado quando você põe em dois crimes, abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, que são a mesma ação classificada duas vezes. Como é que você analisa? As pessoas estão, mesmo com essa mobilização, tão pouca gente, significa que as pessoas, de certa forma, estão achando que precisava ter uma reação, mas que em muitos casos a reação foi exagerada? Olha, Capês, boa tarde aos colegas de mesa, boa tarde à audiência da Jovem Pan. Realmente, Capês, esse assunto caiu muito mal na popularidade, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto aqueles que defendem a não anistia. É evidente que os atos de 8 de janeiro, eles tiveram uma tipificação específica. Qual é essa tipificação específica? Vandalismo, depredação. Outra coisa diferente é saber se houve uma abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, se aqueles manifestantes teriam condições de derrubar um governo posto, se aquela violência não foi para pichar uma estátua, como aconteceu no caso da manicure, daquele Perdeu Mané, que ficou emblemático, que a sociedade realmente se solidarizou com o caso dela, deixando os filhos em casa e presa por 14 anos, né, uma condenação que foi revista pelo Supremo. E o sinal dos tempos está mostrando que o próprio Supremo está recuando. O Supremo já aprovou uma prisão domiciliar para essa manicure e o próprio Barroso, recentemente, também falou que no começo é preciso, pedagogicamente, dar uma pena para refrear esses atos que eles, Supremo até agora, entende que seriam atentadores ao Estado Democrático de Direito, mas parece que já há um recuo. Ô, Túlio, e deram, a palavra está com você, só uma informação, deram também agora, habeas corpus, para conceder prisão domiciliar para um paciente que está portador de câncer, que foi condenado a 14 anos. Você sabe que ele teria que cumprir uma parte em regime fechado, depois uma parte em regime semiaberto, para só então ter direito ao regime aberto. Já concederam de cara, ou seja, o próprio Supremo, como você falou, eu quero continuar te ouvindo, está fazendo uma análise de que está havendo excesso em alguns casos. E você acha que a função do juiz ao aplicar a pena é dar um caráter pedagógico, é ensinar, ou aplicar a pena justa a quem merece? Ou seja, a cada um exatamente o que é seu. Porque se você usa uma pessoa para aplicar uma pena com finalidade pedagógica, usando ela como exemplo, você não está analisando a conduta dela, está analisando o fim a que você se propõe, que é dar uma lição, dar um aviso, dar um alerta para as outras pessoas. Não é para isso que serve o julgamento de uma pessoa. Eu quero ouvir você porque você é professor e especializado também. Capês, você está perfeito. Nessa sua fala, eu posso destacar o seguinte: o caráter pedagógico da pena é aquele na medida certa. A diferença do veneno e do remédio é a dose.
Quando a gente fala em caráter pedagógico da pena, é a mesma coisa que dar um castigo, que dar uma reprimenda para um filho, para um aluno. Ele tem que ser na exata medida daquilo que foi feito, daquilo que é necessário para a correção do ato, para que não se cause injustiça. Então, a gente vê que esses exageros, esses excessos nessas condenações, porque ali claramente a população não tinha condição violentamente de derrubar um governo posto, não tinha forças armadas junto, os prédios estavam vazios. Então, nesse caso, a sociedade se revolta em relação a esse exagero da pena. E é por essa razão que o Supremo já percebeu essa crise de popularidade, essa revolta popular que vem retrocedendo. Vamos lembrar um fato muito pitoresco, que no julgamento do recebimento da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros políticos, houve uma espécie de explicação pelo Supremo Tribunal Federal da situação do 8 de janeiro, algo incomum num julgamento jurídico. Houve ali explicações de quantas pessoas receberam penas alternativas, houve um vídeo mostrando, olha, houve violência, houve carros pegando fogo, houve confronto com policiais. Então, parece que o Supremo estava querendo mais se justificar perante a opinião pública do que dar uma decisão no processo? Exatamente, é isso, algo incomum, porque ali ele tem que julgar os autos específicos ao recebimento da denúncia do Jair Bolsonaro e não voltar para as condenações de 8 de janeiro, que são outros réus que nem estavam sendo julgados ali. Então me parece, Capês, que essa é uma novela que está nos seus primeiros capítulos. É importante também que a nossa audiência perceba isso. Mesmo esses movimentos que parece que não tem muita gente na rua, mas isso é como faz a escola de samba, eles estão esquentando os tamborins, porque esse vai ser o assunto do ano. Isso vai ser a grande pré-eleição de 2026. A anistia ou não anistia? A condenação do 8 de janeiro ou a não condenação? A diminuição das penas dessas pessoas ou não? Recebimento e condenação dos políticos ali juntos com o Jair Bolsonaro? Isso é cenas do próximo capítulo que nós temos que aguardar. Eu acho que isso só vai crescer. Eu acho que vai ter uma escalada de manifestação, de, enfim, popularidade em torno disso. É isso aí. Nós vamos ficar nesse assunto, porque eu quero... Aqui é linha de frente, tá legal? Então, ninguém é obrigado a concordar. Vou dar um aperto agora no seu Guilherme Mendes. O Guilherme Mendes está aqui e eu sei que ele, hoje, será a voz discordante. Ana Beatriz vai lá e cá, a gente não sabe direitinho quando ela vai. Agora, o Guilherme Mendes é a voz discordante. Guilherme Mendes, pergunto para você. Crime de tentativa de golpe. Tentativa, você sabe que o Código Penal prevê a tentativa impossível, tentativa inadequada, quase crime impossível. A tentativa inidônea, aquela tentativa que não tem nenhum jeito de dar certo, é considerada crime impossível e, portanto, não existe crime. Não sou eu que estou dizendo, é o artigo 17 do Código Penal. Quando, pela ineficácia absoluta do meio, o resultado for impossível de ser atingido, não existe tentativa. Esse é o beabá do direito penal. Eu pergunto então a você, de que maneira, com o comando das Forças Armadas nas mãos do governo já eleito, do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente Jair Bolsonaro não tendo mais o comando das Forças Armadas. De que maneira que num domingo, com todas as repartições públicas fechadas, de que maneira que uma ação em que você não viu metralhadoras, bombas, tanques nas ruas, de que maneira uma ação de protesto, e baderna censurável, mas de baderna, poderia levar a uma efetiva ameaça ao Estado democrático de direito? Qual foi o risco que a democracia correu nesse dia? Como separar narrativa de fato? Evidentemente que a invasão de prédios por aqueles que o invadiram merece uma repulsa especial. Agora, qual a tentativa que seria realmente possível daquilo virar o golpe? Qual a consequência desse ato? Porque se não tem, já não existe nem crime de abolição do Estado Democrático, nem de tentativa de golpe. Já saem os dois crimes daqui. E aí também, organização criminosa, para mim, organização criminosa é PCC, é Comando Vermelho, é Camorra, Cosa Nostra. Eu não vi ali uma organização criminosa, mas eu gostaria que você exercesse o legítimo direito do jus esperneandi. Esperneia aí e tenta justificar. Esperneia não, Capês. Primeiro, boa tarde a você, aos amigos de casa, aqui meus colegas de bancada.
Eu sou a favor do devido processo legal. Acho que as pessoas que lá estavam estão respondendo, estão com seus advogados constituídos. E não há por que se falar primeiro em anistia, porque anistiar o crime que cometeu lá não faz o menor sentido. Ao que me parece, não houve nenhum processo de exceção. As pessoas foram condenadas, julgadas, apresentaram as suas defesas. O Brasil segue a sua normalidade institucional. Mas, Guilherme, eu vou ter que te apertar, vou ter que fazer um diálogo com você. Diga lá, um prazer. Eu sou do tempo que mais de 81 dias preso, se o sujeito ficasse mais de 81 dias preso, da data da prisão lá na polícia até o término da instrução, ou seja, tinha um inquérito, denúncia, audiência, até o término da audiência, se levasse mais de 81 dias, com o processo instaurado, no devido processo legal, a jurisprudência mandava relaxar a prisão. Teve gente que ficou mais de 2 anos presa antes de ser denunciada. Então eu pergunto a você, ou quase 2 anos presa antes de ser denunciado, cadê o devido processo legal aqui? Outra coisa, se as pessoas não têm foro por prerrogativa de função, não deveriam ser julgadas nas instâncias inferiores? Ou seja, o Supremo tem que concentrar todo esse julgamento? Queria ouvir você, porque, claro, existe um devido processo legal formal e um na prática, de mérito. E aí eu pergunto, será que nesse ponto as pessoas que foram aí 6 mil gatos pingados, a maioria deles aí, de certa forma, provavelmente, eu não posso afirmar com certeza, mas estou olhando as imagens, depois se puder repetir, acho que vi caminhões, bandeiras, uma certa organização naquele evento. As pessoas não estão comprando muito essa ideia? Capês, bom, eu sou de um tempo também que não havia coerção coercitiva sem convite para depoimento voluntário. E nós vimos que isso aconteceu aqui no Brasil também. Eu também sou de um tempo em que deveria haver provas para haver condenação, não mera ilação ou mera convicção. Você está falando da Lava Jato? Claro, mas é claro. É da Lava Jato? Então eu pergunto a você, se você está falando da Lava Jato, eu pergunto, um erro justifica o outro? Não, mas é claro que não, e exatamente por isso que as decisões foram revistas, tanto na Lava Jato, como talvez agora estão sendo revistas pelo próprio Supremo, que talvez tenha cometido de fato excessos. Não há problema nenhum, nós temos aí sim a possibilidade revisional dentro das próprias instituições, é importante que se diga isso. Agora, anistia é golpe. Anistia é dizer, olha, vamos passar uma borracha, esquece processo, esquece o conjunto probatório, esquece tudo o que foi feito. É muito semelhante com o que aconteceu em 85 com a redemocratização. Isso a gente não pode aceitar, porque isso é um marco contra a civilização. A gente tem que ter mecanismos de revisão, mecanismos de correção institucionais e não golpe. Vou te perguntar uma coisa para você, eu quero dialogar com você, Guilherme Mendes. É um prazer. Eu quero dialogar porque você monopoliza a palavra, você é muito habilidoso, você vai levando daqui e dali, eu tenho que te perguntar. Claro. Eu vi ali, como é que é, anistia para golpistas, eu sou contra a anistia para golpistas. Pergunto, será que todo mundo que estava lá, que está sendo processado, é golpista? A Débora Rodrigues, que pichou a estátua com um batom, ela é golpista? Eu vi você falar de um artigo do Migalhas, cara, eu adoro o Migalhas. Um beijo a você, Miguel. Escrevi durante muitos anos sobre o direito do consumidor no Migalhas. Eu amo o Migalhas. Mas eu queria... Você me leu um artigo do Migalhas, não é só pela pichação, é pela abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, enfim. Mas eu pergunto, tem alguma prova de que ela tenha praticado todos os atos lá? Ela, segundo eu vi o ministro relator dizendo, ela não foi a um domingo no parque, não foi por um passeio, eu concordo. Mas ela foi para tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, ela e seu batom? Isso se resolve com uma simples pergunta. A senhora gostaria de depor o governo que aí está eleito? Eu garanto a você que mais de 90% das pessoas ali diriam sim. A hora que elas dizem sim, elas estão sim contra a democracia, elas estão sim contra o governo eleito. É uma pergunta simples e objetiva. Muito bem, então eu vou dirigir essa pergunta a Ana Beatriz Hirsch. Segundo o Guilherme Mendes, tudo se resolve com uma pergunta pura e simples. Vocês queriam derrubar o governo? Eu pergunto, pelo que nós aprendemos, o Guilherme Mendes também, intenção já basta para existir um crime? Basta você pensar, cogitar a prática para que já exista, ou é necessária a prática de atos, não só preparatórios, mas início de execução? Se não há início de execução de uma ação viável. Eu pergunto a você, você concorda com o Guilherme Mendes? Pode concordar, porque aqui eu gosto de debate, eu gosto da coisa quente, eu não gosto da coisa morna. Aqui é quente. Fala você. Capês, finalmente, boa tarde, agora eu serei ouvida pelo mundo. Mas vamos lá. Eu acho que é difícil responder essa pergunta vindo de você, em especial,
porque maior estudioso dessa área nessa mesa não há. Mas, de todo modo, eu acho que a gente tem que ter também um pouco de razoabilidade naquilo que a gente defende. Não me parece que uma pessoa estivesse lá passeando e, assim, tenha sido coagida a entrar dentro do STF, a entrar dentro do Congresso e simplesmente resolver pichar e danificar patrimônio público. Isso precisa, sim, ser objeto da devida apuração, porque é um exemplo muito ruim. É algo que ninguém deseja. Agora, se a gente precisa mesmo colocar uma pena tão grande, a Débora acabou virando um exemplo de toda essa situação, mas a gente tem que analisar a questão sob uma perspectiva exclusivamente jurídica. E juridicamente falando, ela vai ter que responder e ela tem que responder na proporção daquilo que ela fez. Se teve a intenção, se não teve, se o ato é preparatório, se é executório, tem um processo no qual as pessoas vão julgar se isso foi ou se não foi. Agora, não dá nem para defender que tá certo uma mulher ficar 14 anos na prisão, como também não dá para defender que ela não tenha punição nenhuma, porque afinal ela entrou dentro de um prédio público e tava lá escrevendo coisa feia com batom. Ana, você me permite só um complemento na sua fala? Nem um complemento, é uma linha de pensamento. Acho que a grande discussão não é o vandalismo. Acho que todo mundo aqui na mesa concorda, até quem é antagônico na linha de pensamento, que quem depredou patrimônio público, quem vandalizou tem que pagar por isso. E as pessoas estão pagando. Já tem gente com 2 anos de cana lá por depredação. Eu não vi essa mesma manifestação, essa mesma vontade, quando no começo do governo Michel Temer, houve uma grande manifestação na esplanada dos ministérios e quebraram tudo ali. Congresso Nacional, tacaram fogo em ministério. Ninguém foi preso por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É este excesso que a sociedade brasileira não quer ver. Entende? Mas você acha não que é a pessoa não pagar por vandalismo. Com anistia? Porque eu não vi ali ninguém com arma na mão para derrubar o Estado Democrático. Um batom não pode derrubar o Estado Democrático de Direito. Você entende isso? Então, este excesso que está sendo cometido, nós não queremos. Eu vi uma fala do ex-ministro Marco Aurélio, muito interessante, que ele, graças a Deus, ele dizendo, palavras do Marco Aurélio, graças a Deus agora eu seria julgado pela pedreira da magistratura, que é a primeira instância, porque teria essas preocupações de ser julgado pelo STF. Enfim. Nós estamos agora, vamos fazer um rápido break para o rádio, a coisa continua aqui no YouTube, continua também na TV. E, como eu disse a Ana, escrever coisa feia numa estátua merece punição. Mas 14 anos eu acho um excesso de punição. Jamais apoiaria qualquer tipo de anistia se ela recebesse uma pena de 2, 3 anos em regime aberto. Mas 14 anos, talvez seja o caso do Legislativo estabelecer um equilíbrio de forças.